Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos à aula de análise de dados aplicados ao marketing. Meu nome é Davidson e estaremos juntos nessa jornada de aprendizado, falando um pouco da importância, da relevância de aprender e utilizar os dados nas estratégias de marketing. O que nós vamos ver nessa aula? Nós vamos revisar alguns conceitos, como toda aula a gente faz, revisa todos os conceitos mais importantes, visto até no momento. Vamos revisar o conceito de dashboard, até vou mostrar uns para vocês. Vamos falar algumas ferramentas do marketing digital. E o mais importante, que é o assunto da aula de hoje, que é métricas de marketing. Isso é muito relevante e eu vou até mostrar umas formulazinhas de como calcula. É claro que para um técnico de segundo grau não será necessário você aprofundar nesse assunto. É mais para você ter uma ideia de como é feito. Tudo bem? Vamos adiante então. Vamos à nossa revisão. O que é análise de dados aplicados ao marketing? É o processo de coletar, você tem que ter dados para você analisar, você tem que saber como extrair os dados. Depois que você tem eles, você organiza, depois você interpreta eles, o que você pode fazer ou não com eles, se eles são úteis ou não, e depois você usa na sua estratégia para atingir o teu público-alvo. Como sempre falo, o público-alvo bem definido é o coração de toda estratégia de marketing. Tá? Qual a importância de usar os dados? É muito simples. Entender o público e melhorar as campanhas. Não tem outra explicação. Entender o público, que público é o teu público-alvo. Você vai entender como ele pensa, como ele funciona, o que ele quer, o que ele deseja, o que ele necessita, e você vai melhorar suas campanhas para direcionar para eles. Qual que é o fluxo de análise de dados que a gente acabou de ver no slide anterior? Basicamente é coletar, saber como coletar, organizar em relatórios, em dashboards, ou a forma que você achar mais fácil, interpretar os dados para decisões estratégicas. É claro que usar os dados é uma consequência, né? Essa é a quarta etapa. Tá bom? O que é um dashboard? Dashboard é a interface, né? É a ferramenta que apresenta informações. É a interface dos seus dados, da sua análise de dados, de forma visual e intuitiva, permitindo análise de grande volume de dados. Também é conhecido como painel de controle ou painel de informações, onde todas as informações serão disponíveis para que você, de modo já organizado, de modo que você interprete para fazer uso delas. Aqui alguns exemplos do dashboard. É claro que cada uma desses gráficos, eles são usados para um tipo de informação, né? Então, nem todos você pode usar o mesmo tipo de gráfico para analisar tipos de dados diferentes. E e o dashboard, tipo assim, o dashboard ele vai ter várias informações e vai ter gráficos explicando essas informações, mas vai ter as informações no gráfico e também de outra forma, de forma mais listada ou alguma outra apresentação delas, né? Principais métricas de marketing, como interpretar os números, isso é assunto mega relevante. A análise de dados do marketing depende de indicadores-chave de desempenho, ou seja, qual métrica que você vai usar, qual indicador você vai usar, que são chamados KPIs. Algumas das métricas mais relevantes incluem a taxa de conversão, que é o que a gente vai ver. Você converte um possível cliente num comprador. O CAC, que é o custo de aquisição do cliente. O ROI, que é o retorno sobre investimento, porque toda campanha você vai ter algum tipo, em algum grau de investimento. Então, quanto que você investe em relação ao que você recebe de clientes, de conversão. Engajamento em redes sociais, também é uma outra métrica. Vamos ver cada uma delas? Primeiro, vamos ver a taxa de conversão. Basicamente, para você calcular a taxa de conversão, você pega
o número de vendas e divide pelo número de visitantes. Aí você tem uma relação direta, tipo número de vendas, 10 vendas. Quantos visitantes? 100 visitantes no site e teve 10 vendas. Então, isso vai dar 0,1 e vezes 100. Tá? Então, vai dar uma taxa de 10%. Ficou claro? Matematicamente é assim que calcula. Mas é claro que o teu dashboard, né, a ferramenta que você for usar, ela vai poder calcular isso para você. E, inclusive, você pode até pensar, criar uma forma de resolver esses cálculos por meio de ferramentas como o Excel, por exemplo, que você só joga os dados e ele já calcula para você. Daí você já tem a resposta e para tomar as decisões mais adequadas. Vamos ver então a interpretação dos dados. Se a taxa de conversão for baixa, pode indicar problemas na oferta, no layout do site ou na segmentação do público. Agora pergunto para você, o que é uma taxa de conversão baixa? Essa decisão é a empresa que determina com base nos produtos, no público-alvo, em algum critério. Por exemplo, qual a taxa de conversão de uma marca igual a Fiat, que é uma marca popular que vende milhares de carros por mês. Agora, qual é a taxa de conversão da Land Rover, que vende alguns carros por mês? Então, a taxa de conversão é diferente nas duas situações, tá? Vamos adiante, então. Vamos dar como que você melhora? Você faz um teste AB, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas, otimização da experiência do usuário, que é o UX, e copyright mais persuasivos. Vamos a um exemplo? Desculpa. Exemplo prático, uma loja online recebe 10 mil visitantes e faz 500 vendas. Ou seja, se você pegar os 500 divididos por 10 mil vezes 100, ele vai dar uma taxa de conversão de 5%. Para aumentar esse percentual, a empresa pode testar novos anúncios ou melhorar a navegação do site. São formas que a empresa pode utilizar para melhorar a taxa aumentar esse percentual, né, da taxa de conversão, tá bom? Vamos ao próximo item, então. O CAC, o custo de aquisição do cliente. Quanto custa para a empresa para converter um cliente? O quanto vai pagar em anúncio, o quanto vai fazer de oferta, ou vai diminuir a receita nas ofertas, nos descontos, para poder fazer a conversão de um cliente. O cálculo é o total de investimento em marketing dividido pelo número de novos clientes adquiridos. Quanto você investiu em marketing dividido pela quantidade de clientes. Simples assim. Como que você interpreta? Se o custo para conquistar um cliente for maior do que o lucro gerado, a estratégia precisa ser ajustada. Ou seja, se você tiver um custo muito alto em relação ao cliente, você precisa ajustar a sua estratégia. Tá? Como reduzir o custo? Melhorar a segmentação, ou seja, o teu público-alvo tem que ser bem delimitado. Otimização de campanhas pagas, você fazer com mais eficiência, e fidelização para vendas recorrentes, ou seja, aquele remarketing que a gente viu em outros contextos, que a gente vai abordar nessa aula também, mais para frente. Tá bom? Em suma, em tudo se baseia no público-alvo. Melhorar a segmentação, otimizar as campanhas, fazer campanhas melhores, que você pode melhorar com base na sua melhor segmentação, e buscar maior fidelização de clientes que já adquiriram o produto de vocês. Tudo bem? Vamos a um exemplo, então, do CAC, para vocês identificarem como que faz. Uma empresa investe 50 mil em anúncios e conquista 1.000 clientes. Ou seja, o CAC, o custo para o cliente é R$50. Ou seja, você investiu uma grana, 50 mil, e desses 50 mil, converteu 1.000. Então, o custo para o cliente é R$50.
Se cada cliente gastar em média apenas 30, o negócio está operando no prejuízo. Ou seja, o cliente tem que ter um consumo maior do que o custo para adquiri-lo, ok? Vamos ao próximo item, que é o engajamento em redes sociais. Como que é o cálculo? O alcance, curtidas, compartilhamentos, comentários, taxa de cliques. Isso são valores que as próprias métricas das redes sociais já te fornecem. Se uma postagem tem muitas visualizações, mas poucas interações, o conteúdo pode não estar relevante para o público. Ou seja, o conteúdo tem que estar alinhado com o público, para você ter maior interações. Como que você otimiza? O uso de gatilhos emocionais, que a gente pode ter como base as atividades de um copyright, né? Que eles vão te contribuir na parte de gatilhos emocionais. Chamadas para ação, né? Que é a função de um copy. E formatos interativos como enquetes e vídeos. Esses fatores contribuem significativamente. Vamos ver um exemplo. Um post com 10.000 visualizações, mas apenas 50 curtidas. Possível falha na conexão emocional ou no formato da mensagem. Você tem que avaliar o que você está entregando para o seu cliente. Assim você pode ter uma taxa de engajamento maior, ok? Vamos para o quarto item, que é o item mais associado a finanças, mas os profissionais de marketing têm que considerar, mesmo em parceria com as finanças, mas tem que considerar que o ROI ele é utilizado para retorno de investimentos na produção de manufatura, produtos manufaturados, tipo celulares, produzir um celular, quanto que você vai retornar você investiu e quanto que você vai retornar. Mas o marketing tem as métricas próprias, tem os investimentos próprios dele, então tem que ter um pensamento sobre o ROI. Como calcula? Receita gerada, receita não é lucro, receita é o valor bruto gerada menos investimento divididos pelo investimento. Ou seja, você primeiro faz um cálculozinho, receita menos investimento dividido pelo investimento vezes 100. Tá? Interpretação. Se o ROI for positivo, acima de 0,1, significa que a empresa está lucrando com as ações de marketing. Se tiver negativo, é que não lucra. Como melhorar? Acompanhamento contínuo das métricas e ajustes nas estratégias, como melhor desempenho. Só para enfatizar, o ROI ele é uma consequência dos demais itens. É uma consequência, ou seja, ele vai calcular o resultado do que você teve de investimentos. Vamos avaliar um exemplo. Desculpe, eu não coloquei o exemplo aqui, mas eu explicarei novamente na próxima aula, tá? Eu volto nesse item só para colocar o exemplo para vocês visualizarem, tá? Como usar a análise na prática? Como os dados influenciam as decisões? Ele influencia na precificação, ou seja, o ajuste de preços com base no comportamento dos consumidores, dos clientes. O seu preço tem que estar ajustado. Se você atende classe D, classe E, você tem que ter um preço para essa classe. Se você atinge a classe A mais, ou pessoas que ganham muito dinheiro mensalmente, elas talvez não se interessem por produtos muito baratos, porque elas podem entender e assim, imaginar que a qualidade está em função do preço. Mas não necessariamente isso é uma verdade. Então você tem que ajustar o preço de acordo com o comportamento deles. Inclusive porque tem pessoas que ganham muito dinheiro que não querem gastar muito dinheiro e buscam o menor preço. E tem pessoas que são de baixíssima renda, mas que compram produtos caros sem se preocupar necessariamente com o preço.
Vamos ao próximo item, que influenciam as decisões de compra, que são as escolhas das campanhas mais eficazes para o seu público, para cada público. Se você atende crianças, tem que ser uma comunicação, uma promoção para os pais das crianças. Se você atende idoso, tem que ser promoção para idoso, que ele olhe isso como uma promoção e ele olhe como um bom custo-benefício. Cada público, você tem que direcionar a promoção para ela. Assim ela se torna mais eficaz. A segmentação, volto a dizer, o que é segmentação? É o público que você segue. Ah, é o público que segue a empresa? Não. É o público que a empresa segue, que ela busca atender. É o direcionamento de ofertas personalizadas para perfis específicos. Por exemplo, se você, como eu mencionei anteriormente na promoção, se você faz uma oferta para pessoa idosa, tem que ser produtos que idosos consumem. Se você faz para adultos esportistas, tem que ser um produto que adultos esportistas consumem. Se é o público feminino, o teu foco, tem que ser para o público feminino. A comunicação, a oferta tem que ser tudo em função do teu público. Ah, mas por exemplo, cosméticos. Tem homem, o meu foco é atender mulheres, mas tem homem que compra também. Sim, pessoal, tem pessoas que não é seu público-alvo que vão consumir aquele produto, mas não significa que você vai comunicar para eles também. Tudo bem? Vamos para o próximo item. Esse item é muito importante. Vamos pensar assim. Ah, eu sempre fiz, sempre deu certo. Ah, isso é... Meu pai falava isso. Sempre fiz... Time que tá ganhando não se mexe. Não, isso não é verdade. Tá? Então, você pode ter a construção da sua base de dados, tudo que você faz, de modo intuitivo. Mas se você levar em conta a intuição, você vai perceber que você pode sim ser influenciado por emoções. A sua intuição, ela não é algo racional, ela é mais emocional, ela pode ser influenciada por questões racionais, por emocionais, desculpe. É baseada em experiências passadas, sem validação estatística. Isso também em marketing vale para finanças. O que está no passado não significa que vai acontecer novamente no futuro. Não existe essa relação passado e futuro em termos de práticas de mercado. Ok? E tem alto risco de erro. Você pode gastar muito dinheiro e não ter resultados. Isso, mas eu fiz e deu certo. Sim, parabéns. Mas às vezes é um caso. Às vezes não é com muita frequência. Isso pode não acontecer com frequência. E, para falar a verdade, é muito comum e ser mais comum você errar do que acertar. Agora, se você basear em dados, informações concretas, em fatos, usa métricas reais para análise. Você vai se basear em métricas reais. Número de curtidas que aconteceram, número de comentários que aconteceram, um ROI que aconteceu. Você vai se basear em dados, informações reais. Permite prever impactos antes de investir recursos. Você vê que a tendência não é realidade, é uma tendência. Os consumidores estão diminuindo o número de consumo de TVs de LED, por exemplo. Ou estão aumentando o nível de compra de TV de LED. Então, você consegue prever, é uma estimativa, mas te dá uma ideia de para onde o mercado está indo. Assim, você pode decidir se você vai investir recurso ou não. E ajuda a ajustar campanhas para otimizar resultados. Ou seja, você vê que aquela campanha tá boa, mas falta alguma coisa, ou precisa ajustar alguma coisa, você vai lá e tem a possibilidade de ajustar. Porque ele permite esse ajuste. Se você põe uma postagem e vê que o nível de curtidas está muito baixo, engajamento está muito baixo,
mas aquela postagem comunica tudo que você precisa de modo muito claro. Às vezes é um detalhe, a forma das informações, a colocação das informações que está disposta de maneira diferente do ideal. Então você pode ajustar para ter bons resultados. Tudo bem? Ok? Tira aí qualquer dúvida na próxima aula, se vocês tiverem, e vamos ao próximo conteúdo, né? Em suma, o que nós aprendemos na aula de hoje? O que nós aprendemos? Nós vimos as métricas, nós fizemos a revisão, que a gente sempre faz, mas vimos diferentes métricas para mensurar as informações do mercado, certo? Todo o retorno que a empresa tem, toda a efetividade de campanhas, tudo isso existem métricas. E nós vimos isso, um pouquinho disso na aula de hoje. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Tenham uma boa semana e ótimos estudos. Tchau.